Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu não vim aqui com um fundinho dinâmico não, certo? Depois de muito tempo sem gravar nada, hoje vai ser um vídeo sem risadinha, certo? Um vídeo aqui quase como um protesto sobre o jogo de Manchester City e Real Madrid, que ocorreu ontem, né? No caso, estou vindo um pouco atrasado aqui, mas a revolta é tão grande que eu tive que vir aqui gravar, independente da data, do horário, ok? Antes de começar o vídeo, espero que vocês deixem um like nesse vídeo, que vocês se inscrevam nesse humilde canal, certo? Para vocês que estão chegando agora, para vocês que não me veem há muito tempo, né? Estou há 2 meses sem postar nada aqui. Espero retornar aí, né? Já acabar esse vídeo aqui. Vou fazer um vídeo sobre o Barcelona, o jogo Barcelona e Newcastle, que acabou recentemente, acabou... Ixi, acabou faz umas 2 horinhas já, mas vou gravar. Certo? Mas nesse vídeo aqui, eu quero trazer a minha revolta, o meu total desprezo. Tá, pega desprezo é muito forte, né? Mas, assim, esses 2 jogos do Manchester City, principalmente o primeiro, foi desprezível o jogo, né? Vamos começar falando aqui do jogo de semana passada, né? Para habituar vocês aí, deixarem vocês mais tranquilos, mais acostumados com o ambiente. O jogo de semana passada, que foi um belíssimo 3-0 para o Real Madrid. O jogo aconteceu no Santiago Bernabéu. 3 gols de Federico Valverde. É impressionante, né, cara? O cara vinha numa fase assim que, pô, não tava legal. E sempre contra o City, né? Os caras levantam defunto mesmo, né? Que coisa de louco. 3 gols de Federico Valverde, um jogo assim assustadoramente feio, estratégia horrorosa do Guardiola. Eu acho que eu tenho a escalação de cabeça aqui. Foi Donnarumma, Rúben Dias, Marc Guéhi, Nico Riley, Kusanov na lateral direita, exclusivamente para parar o Vinícius Júnior, e não deu certo. Meio campo, volante, veio Rodri, à frente dele Bernardo Silva, na ponta esquerda Jeremy Doku, ponta direita Savinho e 2 pontas ali, ó, pontas de lança, né? 2 atacantes que foi Erling Haaland e Antoine Semenyo. Assim, escalação no papel, na teoria, pelo momento do Real Madrid, olhando os desfalques que o Real Madrid tem. Ah, não vai ter reserva para zaga. Vai ter o Alexander-Arnold, vai ter que jogar de titular para marcar o Doku. Pô, na teoria parecia muito lindo, tudo muito bonito, certo? Colocou o Savinho, o Doku, para dar aquela pressão ali em cima do Real Madrid e apertando ali, ó, pressionando não, né? Botando pressão nas pontas, 1 contra 1, jogo acelerado, muito drible, passe para dentro da área, vai ter o quê? 2 atacantes lá prontos para fazer o gol, Bernardo Silva na entrada da área e o Rodri só que, ó, rodeando ali em volta o Bernardo Silva, né? Mas na prática não foi isso que aconteceu. Ficou extremamente fraco, extremamente fragilizado o meio-campo do Manchester City. Quando você para olhar que o Real Madrid, em vez de vir a estratégia jogo a jogo, tete a tete, porque tá jogando dentro de casa, não, eles preferiram recuar as linhas e esperar o Manchester City vir. Espera, perdeu a bola, a gente sai pro nosso jogo. E acabou punindo o Manchester City, né? Olha que coisa, quem diria, né? O Manchester City que não contava com, assim... Você vai esperar que Erling Haaland e Savinho, que Doku vai voltar, vai sair, vai perder a bola no ataque, vai voltar para marcar contra-ataque? Negativo, nem se quisesse, né? Contra-ataque saindo de Brahim Dias, Vinícius Júnior, Valverde correndo, não volta, né? E nem se quisesse voltar, não ia chegar nunca. Por isso, deu no que deu, aconteceu as coisas que aconteceram. O primeiro gol que saiu da partida de Federico Valverde foi um exemplo claro disso. Porque a bola, perdeu a bola no ataque, a bola é lançada e simplesmente Fred Valverde dá um toque ali, ó, para projetar a bola à frente dele, que foi coisa de louco. Depois tirou o Donnarumma, que também não sei o que fez. Não quis fazer o pênalti no Valverde para fazer no Vinícius depois, então é coisa de louco mesmo, tá? E acabou acontecendo esse vexame, o meio de campo ficou muito fragilizado, mal tinha ajuda para defender o contra-ataque. Kusanov, além de ser, claro, é o jogador mais rápido da Champions League, né? O jogador que detém o sprint mais rápido da Champions League nesta temporada. Não deu conta de Vinícius Júnior, tinha alguns lances que ele acompanhava, o papel dele era o quê?
ficar lado a lado do Vinícius Júnior nas corridas, pegou bola frente a frente, permanecer na frente do Vinícius Júnior, não deixar passar, se igualar a ele na questão da velocidade. Então era um cara ali que foi marcado, foi praticamente colocado no jogo para ser uma marcação individual ali no Vinícius. Porém, não acabou dando certo. Cara, apesar de ser um menino novo aí, um menino com muito potencial, gosto muito de Kuzanov, tá? Do Kuzanov. Acho que é um cara aí com muito bom, muito novo, tem 22 anos, se eu não me engano, 21, 22, com muito potencial, uma qualidade assim, características físicas muito boas, apesar de não ser um zagueiro alto, é um zagueiro que tem muita força física e muita velocidade, então isso é bem interessante, tá? Para Premier League aí. Porém, para lateral, ele não desempenha, porque ele é zagueiro bruto mesmo, ele é zagueiro para chegar chegando. Para lateral, ele tava fazendo o papel defensivo lá dele, acabou não dando certo, porém, não vou colocar essa culpa sobre os ombros deles, né? Sobre as costas do menino Kuzanov aí. Teve muitos erros coletivos, acredito não, foi evidente a falta de vontade, eu acho que nem seria isso, o apagão que deu no Manchester City após o primeiro gol do Real Madrid, porque o time ali morreu, tá? Deu pra ver a cara de triste, a cara de perdido em cada um dos jogadores do Manchester City. Era um elenco muito jovem na sua grande maioria. Pô, se for pegar os caras experientes ali, que tem uma bagagem já, tem o Donnarumma, apesar dele já ter conquistado alguns títulos já, porém ele é um cara muito novo ainda, mas eu acho que isso não seria problema para ele, porque ele fez boas defesas, ele acaba pecando em algumas tomadas de decisão, como por exemplo foi no primeiro gol do Real Madrid, que eu acho que ele poderia ter chegado naquela bola, mas ele deu aquela encurtada no braço, com medo de fazer uma falta, outra coisa. Quem mais? Temos o Rúben Dias, Rodri, Bernardo Silva, e só, de jogadores experientes, com bagagem de fato. Esses caras aí, 4, 3, 4, 5, se eu estiver esquecendo de alguém, mas eu acho que só 4. Então é bem complicado, nem Erling Haaland eu coloco nesse bolo, porque o Haaland, ele precisa se provar ainda em muitos momentos, ele fica devendo por muitos momentos, mas eu vou chegar lá, calma. Eu quero vir aqui falar, depois de estar dado uma pincelada sobre o contextualizar cada um de vocês que estão assistindo, eu quero falar do jogo de ontem que ocorreu, certo? O jogo aí que foi 2-1... Opa, tá no jogo errado aqui, calma. Foi 2-1 para o Real Madrid, certo? Um jogo um tanto quanto esquisito por parte do Manchester City. Eu acredito que daria para buscar esse resultado? Acredito. O time entrou com outra cara no jogo de ontem. Foi um time totalmente diferente da ida, porém... Pênalti, né? Pênalti no começo do jogo, deixa eu ver aqui o minuto onde é feito o pênalti. Aos 20 minutos de jogo, tá? Onde o pênalti foi de fato validado. Então provavelmente ocorreu ali nos 15 minutos, né? Que foi a bola com o Vinícius, que ele recebe o lançamento. Tem todo um embolo no meio da área, a bola sobra para ele de novo, ele chuta e o Bernardo Silva com as mãos para trás, ele projeta o cotovelo dele para a bola em vez de ficar só paradinho. Assim, é difícil, né? Tacar a culpa num cara nesse momento. É culpa dele, obviamente, mas, né? Crucificar ele é a palavra. Não dá pra crucificar o cara, porque é instinto, né, rapaziada? Você tá vendo a bola entrando dentro do seu gol. Você tá com as mãos pra trás aqui, ó. Seu ombro tá aberto assim, ó. Não dá aquela vontadezinha, você vê que, pô, eu acho que meu braço não vai chegar. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Só dá um... Só que aí foi pego no VAR, foi expulso, Vinícius Júnior marcou o primeiro gol aos 22 minutos de pênalti. Donnarumma não conseguiu pegar dessa vez, tá? Porque foi uma batida diferente. Eu acredito que se ele viesse com aquela paradinha esquisita dele de novo lá, Donnarumma ia pegar, já tava manjado, já tá no arsenal dele já essa bola aí. Aos 41 minutos, Erling Haaland iguala o placar, certo? Um gol que saiu por sair, foi um embolo dentro da área, a bola sobrou no pé do Haaland, ele aproveitou, pelo menos ele aproveitou essa, porque ele desperdiçou outras bolas aí, assim, né, que eu não vou nem comentar muito aqui. Depois disso foi onde o jogo ficou parado, o jogo ficou morno, ficou o Manchester City tentando, claramente, só que, bom, nada efetivo, né, nada assim que de fato... Assim, quando eu falo a efetividade nesse contexto aqui tem que ser o gol, pô.
Porque se você tá perdendo de 4-1 no agregado e você, estamos sendo efetivos, mas não tá saindo o gol, então não adianta de nada. Sinto muito aí pra vocês que não queriam escutar isso, talvez. Final de jogo, aos 93 minutos ali da contagem do relógio, Vinícius Júnior faz mais um, né? Ou seja, se consagrou em cima do Manchester City. Mais uma vez, o time levanta defuntos, tá? Não tô falando que o Vinícius Júnior é um defunto, porém, assim, até 2 meses atrás, Vinícius Júnior tava esquisito, né? Mas com a chegada do Arbeloa aí, começou a jogar um bom futebol novamente. Só que aquilo, pô, você é o Manchester City, um dos maiores times do mundo aí, pegando o recorte dos últimos 10, 11 anos, Manchester City só fica atrás do Real Madrid, rapaziada. Só fica atrás do Real Madrid em questão de títulos aí, de relevância, só perde pro Real Madrid hoje. Qualquer coisa, relevância, contratação, venda de jogador, que mais? Títulos, arrecadação, o Manchester City só perde pro Real Madrid em tudo isso, tá? Então, o segundo time mais relevante do mundo aí na última década, entregar uma apresentação dessas é um tanto quanto esquisita. Claramente, se você fosse olhar só o jogo de ontem, se hoje o jogo de ontem tivesse sido o jogo da ida, por exemplo, pra mim, ó, tava bom. Porém, né, era o jogo da volta já, em casa, teve expulsão. Mesmo com a expulsão, os caras não pararam de jogar o futebol, tá? Continuaram jogando com vontade, tentando, porém aqui a gente já viu, pô, tá com 1 a menos, rapaziada. Com os 11 contra 11, a gente já não sabia se ia dar com 1 a menos agora, então ficou esquisito, tá? Eu quero vir aqui falar também, tem que falar da escalação também do City ontem, que veio com uma escalação, assim, bem diferente do jogo da ida, tá? Bem diferente, começou com Donnarumma, Kusanov veio para zagueiro novamente, Rúben Dias. Perfeito. Pra mim, essa era a escalação que tinha que ter sido na ida, tá? Kusanov, zagueiro rápido, ele já ia ficar mais recuado. As saídas de contra-ataque, quem ia ser o primeiro a chegar? Kusanov, porque ele já é rápido, ia estar mais recuado. Agora ele jogando de lateral, automaticamente ele já tem que pisar mais à frente, né? Então, laterais, Aït-Nouri na esquerda, Ryan Aït-Nouri. Então, um cara bem interessante, um cara um bom jogo ofensivo, com muita velocidade também, porém, assim, fez um jogo neutro, não fede nem cheira, tava ali, ele tava ali dentro do jogo. Kusanov fez um jogo muito bom, porque dessa vez foi escalado para zagueiro, a posição que, jogando contra o Real Madrid, um ponta ali de velocidade do lado dele, funciona, porque ele tá dando apoio ali pro Matheus Nunes. Matheus Nunes, que eu acho que deveria ter ido pro jogo da ida, tá? Porque estatística interessante aqui, um fato interessante. Depois de Kevin De Bruyne, o jogador com mais assistências para Erling Haaland é o Matheus Nunes. Então, se você quer fazer um time ofensivo para o jogo da ida, colocasse ele, porque pelo menos ele é um cara que cruza bem, é um cara que já conhece ali o ataque, como a frente do jogo funciona. Então, colocasse ele, e ele que sabe fazer um papel de lateral melhor do que o Kusanov, certo? Aí, pro meio, ali mais recuados, né? Tivemos Rodri novamente, tem que vir pro jogo, né? E Bernardo Silva, que foi expulso aos 20 minutos de jogo, né? Fazer o quê, né? Na direita, tivemos Ryan Cherki, ou Ryan Cherki. Ali de meio, de scan, né? Pra quem joga FIFA, né? Um meio atacante. Tivemos o Tijani Reinders, que é um cara muito bom também. Na esquerda tivemos o Doku novamente, o Doku que fez um jogo bem bom, tá? É isso que eu falei, rapaziada. Tem que ter um pessoal atrás fazendo uma contenção melhor e deixar o Doku ali na esquerda, que ele vai, ele vai brincar. Agora tava muito povoado o último jogo. Como tinha muita gente no ataque, o Real Madrid o quê? Enxugava, ficava tudo muito apertado. Pô, o tanto de momentos que tinha 3 caras em cima do Doku no último jogo é coisa de maluco, pô. Nesse onde o jogo tá mais espaçado, onde o City teve mais clareza do que eles queriam fazer no jogo, ficou um jogo bem mais interessante pro Doku, porém, acabou não dando certo, né? E aí Haaland ali na frente novamente. Haaland que é um tópico bem delicado quando a gente vai falar de Manchester City, especificamente na segunda metade da temporada, tá? Porque o que acontece? Erling Haaland, desde que chegou ao Manchester City em 2022, né? Ele vem fazendo o quê?
Ele faz o primeiro semestre, ou os 7 primeiros meses de temporadas, né? Varia. Destruidor, louco, gol atrás de gol, quebrando recorde, recorde atrás de recorde. Toda temporada ele quebra um recordezinho na primeira metade dela. Vai fazendo gol, 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 gol. Chega na segunda metade, decai. Decai porque é aí onde vai vir jogos mais difíceis, onde o calendário vai ficando mais apertado, né? Conforme você vai avançando nas competições. E ele já deu uma declaração explicando o porquê disso acontecer, mas não diretamente, indiretamente, que ele fala pelo alto volume de jogos do calendário. Só que com todo respeito, Haaland, assim, o calendário no começo do ano, ele era mais espaçado ali nos 2 primeiros meses, 3, até começar a Champions. Assim, tem muito descanso, eu entendo. Só que, gado, mano, pô, o cara é considerado um top 2, top 3 centroavantes da atualidade aí, rapaziada. Ele tem que aparecer nesses momentos, né? Ele tem que dar um jeito de reinventar o jogo dele, não reinventar. Mas, por exemplo, pensar em outra maneira, né, ao decorrer da partida, de pensar em conseguir tocar na bola, porque teve jogos contra o Real Madrid que ele terminou o jogo dando 9 toques na bola. 9 toques. E 6 deles foram passos de primeira. Pegou aqui, ó, recebeu de costas, recebeu, já devolveu. Recebeu, já passou pro outro. Então, tipo, tá ligado? Eu sei que, claro, não é culpa dele. Obviamente que o Haaland, ele é um atacante. Ele depende de um contexto em volta dele. Ele depende das pessoas que estão em volta dele, certo? Mas, assim, é triste, né? A gente vê um cara dessa qualidade toda, um cara com o potencial que ele tem. Porque eu acho que o Haaland, mesmo ele fazendo esses números, eu acredito que ele deve estar com 45 gols nessa temporada. Ele já bateu 50 participações em gols, gols e assistências nessa temporada. Se não me engano, ele deve estar com 51, 52 participações. É o artilheiro da Premier League. É o segundo maior assistente da Premier League nessa temporada. Então, tipo, a gente olha esses números, a gente olha por essa visão de fora, assim, ó, só os números. Aí, pá, a gente vai parar pra assistir o jogo do Haaland, a gente vê, claro, que ele fica trotando ali, 70 minutinhos só no trote, porque também é um estilo de jogo que não favorece ele. Ele é um cara que tem que aproveitar do físico dele enquanto ele tem esse físico. Porque, né, mesmo ele tendo 1,95, tendo a velocidade que ele tem, a força sinistra, então ele tinha que ser aproveitado nesse auge dele. Porque quando ele chegar lá pros 32 anos, 33, 34, que eu acho que é ali onde dá pra jogar em alto nível, brigando por bola de ouro até os 34 anos, pô, já vai ser outro jogador, ele vai estar bem mais experiente. Só que o que garante, o que protege o Haaland de não acontecer um LCA nesse ano que vem, e a partir disso ele perder muitas das valências físicas que ele tem hoje, por exemplo, a velocidade dele. Então por isso que ele é um cara que, por conta da altura, do porte dele, a facilidade para ele ter essas lesões é muito alta. Sim, mesmo que ele não tenha, não teve nenhuma lesão grave até hoje, ele é um cara que se cuida muito. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, basta ir no canal dele, assistir o primeiro vídeo do canal, que ele mostra a rotina dele lá. O cara é bizarro, tem papo de CR7 mentality mesmo, quando o assunto é cuidar do próprio corpo. Só que, tipo, tem essas lesões que podem acontecer com qualquer um a qualquer momento, entendeu? Depende do gramado, como você vai girar seu corpo. Se você, por exemplo, se o Haaland tá lá, recebe uma bola de costas, ele vai girar o corpo, o joelho dele demorar um segundinho, meio segundo pra virar junto com ele, já rompeu o ligamento, já foi embora. O que aconteceu com o Rodrigo? Foi virar pra dar o primeiro toque na bola, ele virou, só que o joelho dele virou um pouco depois. Pum, rompeu, já era, acabou. É simples assim. Qualquer um a qualquer hora pode acontecer. Se você pisar ali, ó, no gramado, pisar numa parte mais funda, seu pé, o gramado ali, ó, prender seu pé, você virou o corpo, seu pé ficou, torceu o tornozelo, torceu o joelho. Então é algo que pode acontecer com qualquer um a qualquer momento, realmente. Por isso que eu acho que Erling Haaland, nesse esquema tático do Manchester City, é deprimente, tá? Esse estilo com posse de bola. Eu não tô falando que o Manchester City tem que ser um time retranqueiro, igual o Atlético de Madrid. Nem o Atlético de Madrid, que eu acho que eles só fazem a retranca mesmo. O pós isso não é muito do meu agrado, não.
Mas, por exemplo, como ele jogava na Bundesliga, que é uma liga de transição, muita correria, muito, assim, jogo, muita linha alta. Então, lá na Bundesliga, o Haaland de hoje na Bundesliga, esse Haaland aí, ó, de 26 anos, eu acho que ele tá hoje, 25, 26, se coloca ele lá no Bayern de Munique, ele vira um diabo dentro de campo. Ele é papo de fazer hat-trick, jogo sim, jogo não. Porque é um estilo de jogo do time, uma liga que promove muito, que, assim, ia favorecer demais o estilo de jogo, as características físicas dele, porque é uma liga de correria. Pô, então ele é um cara que corre muito, é um dos jogadores mais rápidos do mundo hoje, e ele tem o fator força com ele junto e altura. Tirando a finalização, que dentro da área ali, o Haaland, ele realmente ele é impecável nesse quesito, né? Um finalizador, ele é, na minha opinião, ele e Harry Kane é um dos melhores do mundo hoje. Depende do momento de cada um, mas eu acho que esses dois finalizando é duas assombração mesmo. Aí pensa o Haaland numa Bundesliga. Eu não vou nem falar que eu arrisco dizer. Eu cravo aqui pra vocês que se o Haaland, em vez de sair do Borussia pro City, ele saísse do Borussia pro Bayern de Munique, ele faria 80 gols por temporada, tá? Sem exagero, sem exagero. 80, 75 a 80 gols por temporada, fácil. Fácil. Harry Kane, que não é um cara que corre, gente. Ele é um cara que ele tá fazendo gol na Premier League pela qualidade técnica, a finalização dele, qualidade técnica e posicionamento. Se colocasse velocidade no Harry Kane, que o Haaland é um cara que se posiciona muito bem. Até hoje, desde quando ele chegou ao Manchester City, o Haaland só teve impedido 19 vezes. Em 4 anos? Em 4 anos o cara ficou impedido 19 vezes. O Mbappé, no ano passado, no jogo contra o Barcelona, só em um jogo ficou 11 vezes. O Haaland, em 4 anos, ficou 19. Para vocês verem o nível, a qualidade, o QI de posicionamento desse cara de ataque, né? Então, por exemplo, se colocasse velocidade no Harry Kane, daria 80 gols também, porque diferente do posicionamento, da qualidade técnica, ia ter o quê? A velocidade para acompanhar os caras, para acompanhar o Luiz Dias, o Lise. Então é aquilo que eu falo. O estilo de jogo no Manchester City não colabora com o Erling Haaland, ainda mais que parece que o Guardiola gosta de usar ele mais como uma grande isca do que o cara que vai realmente fazer o gol, que vai concentrar jogadas nele. E assim, deu para ver muito a mudança disso da última temporada para essa. Porque no começo dessa temporada, o Guardiola falou: eu vou jogar pro Haaland, o jogo vai ser focado nele, as contratações, os caras que eu trouxe foram focados, né? Assim, pelo menos o Reinders e o Cherki, que eu posso garantir que foi para isso, foi para fazer o Haaland fazer mais gols. Deu muito certo no começo. Cherki, quando tava jogando na Premier League, emplacou jogo de 4 assistências seguidas, assim, assistência em 4 jogos seguidos. Reinders, 2 primeiros jogos, a assistência pro Haaland. Então, o estilo de jogo, eles estavam jogando mais recuado também, em alguns momentos eles variavam, eles misturavam, né, posse com aquele jogo mais recuado, saindo para transição, ataque, contra-ataque. Isso, pô, deu muito certo. Haaland, 11 jogos seguidos marcando gols, é muita coisa, marcar gols em 11 jogos seguidos. 11 jogos seguidos, quebrou o recorde da Premier League na primeira metade, aí vira pra segunda. Você já vê o estilo de jogo dos caras mudando já. Ah, voltou o Rodri. Não tô falando que o Rodri é um bagre, só que, pô, mudou a perspectiva do time. Um time que tava criando muito, já virou um time mais de posse, de controle. Aí é onde o Haaland sofre, né? Porque aquilo, gruda um cara bom, um zagueiro bom nele, o caso do Rudiger, Van Dijk, pô, o cara não consegue jogar no tempo normal ali, porque vai ter sempre um cara encostando, um encosto atrás dele, e o estilo de jogo não favorece. Contra o Arsenal, que o City tentou mudar esse estilo de jogo, foi bem isso. Gabriel Magalhães atrás dele o tempo todo. 15 minutos que o City resolveu subir, quer dizer, abaixar mais as linhas, foi quando saiu uma bola para contra-ataque, o Reinders pegou, soltou na frente, aí, pô, o Gabriel Magalhães está na marcação do Haaland, o Haaland saiu para a corrida, dá até dó de assistir o vídeo, tá, rapaziada? Porque o Gabriel Magalhães parece uma Kombi atrás do Haaland, parece uma Lamborghini contra uma Kombi. Porque, tipo, na minha opinião, o Gabriel Magalhães é o melhor zagueiro do mundo hoje, tá? Só que
Pra pegar o Haaland na corrida foi constrangedor aquela cena, porque ele parecia um idoso correndo atrás do Haaland. Coisa louca, pra você ver a disparidade, assim, no quesito velocidade dos dois. Aí eu paro e penso, por que não se aproveitar mais isso, né? Por quê? Ficar nesse estilo de jogo travado, priorizando posse, passe, calma, tá ligado? É um estilo de jogo muito, assim, muito maçante, muito burocrático pra ver. E eu, apesar de eu gostar muito do Manchester City, é o time assim na Europa onde eu mais me identifico hoje, eu mais gosto de assistir, eu não vou falar que é assistir, né? Mas que eu gostaria de ver ganhando títulos. Vamos falar, eu torço, dá pra falar um torço, porque também eu não sou torcedor dos caras, né? Mas dos times que de fora é o que eu mais torço hoje em dia. E é isso. Eu ver um cara com esse potencial, com esse assim, realmente, o Haaland, ele é uma anomalia, é uma anomalia dentro de campo ali, pô. É muito difícil a gente ver um jogador com todas as características em um corpo só, sem ter lesões ainda, tá? Tem esse fator muito importante, que ele ainda não tem lesões sérias. Então, por exemplo, o cara mais próximo disso que surgiu foi o Ibrahimovic. Só que aquilo, ele era mais técnico, ele tinha um toque melhor assim na bola do que o Haaland, obviamente. Porém, ele já não tinha essa velocidade do Haaland. Ele já não tinha essa força. Então o cara tem a força de um Van Dijk, a velocidade de um ponta quase. A aceleração não. O pique dele é muito grande. Assim, não vou falar arrancada, mas a velocidade final dele é papo de disputar com o Mbappé, com o Vinícius Júnior. Tão assustador que é. Ele é um sprinter muito absurdo. A altura de um, sei lá, quem que é alto aí? Do Ibrahimovic mesmo. Então são muitas valências em um cara só. Eu acho muito triste ele ter que jogar nesse estilo de jogo. Porque se eu pudesse escolher, agora virou um vídeo focado no Haaland, tá? De quantos minutos já estamos? 26 minutos. Pelo amor de Deus. Mas aqui é só pra quem gosta, é só pra quem é de verdade, tá? Eu fico muito triste quando chega nesses momentos do Haaland, onde esse jogo do City fica mais cansado, mais parado. Porque você vê também que os caras já não tem mais aquele mental, aquelas pernas pra levar pro fim da temporada aquela mesma intensidade, aquela mesma criatividade que tem no começo da temporada. Eu fico vendo o Haaland sofrendo, pô, acaba o jogo ali, ele fica 70 minutos só parado no trote. E eu fico irritado vendo um cara com esse potencial só fazendo papel de isca, tendo que levar zagueiro pro outro lado, tendo que puxar zagueiro, tendo que, tá ligado? Ficar jogando de costas só. Claro que eu acredito que ele poderia ter uma criatividade a mais nisso. Claro, poderia. Acho que ele poderia fazer um pivô um pouco mais interessante, o Haaland, tá? Apesar que ele faz um pivô muito bom, porém, o pivô que ele faz muito bom, ele não faz perto do gol. Olha que curiosidade. No meio de campo, quando o Haaland recebe a bola, ele faz um pivô excepcional. Mas eu não vejo ele fazendo um pivô nem aos pés do que ele faz ali no meio do campo para dar a bola para um ponta, para um volante, por exemplo. Ele fazendo isso dentro da área, na entrada da área, não faz de jeito nenhum. É impressionante, tá? É isso. É assim, eu fico frustrado de ver um cara desse tendo que jogar dessa maneira, tá? Porque eu preferia muito que hoje, se eu tivesse algum poder, alguma coisa, falar assim, se fosse onipotente, eu prefiro colocar o Haaland num Barcelona, do que deixar ele no Manchester City jogando dessa maneira. Porque é um cara muito bom pra gente ver o auge dele, sendo, pô, dava pra acontecer bem mais, entende? Eu acho que não precisava nem sair do Manchester City, mas eu acho que esse estilo de jogo do Guardiola, em até certo ponto, já começa a prejudicar ele. Então, por isso que eu acho que se viesse um Company aí pra esse Manchester City futuramente, quem sabe se o Guardiola sair nessa temporada ou na outra, eu acho que pro Haaland ia melhorar muito, tá? Ou se o Haaland vai pra outro time, um time aí mais focado em transição, em uma liga que permita mais isso. Apesar de eu estar reclamando aqui do estilo de jogo do Manchester City, eu entendo que também a Premier League não é uma liga que favorece muito isso. É uma liga com as linhas bem recuadas, bem chatinho de sair contra-ataque. Apesar de ser um jogo de muito, assim, tem muitos times que priorizam essa correria, igual o Newcastle, por exemplo, o Liverpool, o Arsenal não, né? Pelo amor de Deus, o Arsenal é um Manchester City piorado ainda. É mais chato ainda de ver o Arsenal jogando. Pra vocês verem como que é esquisito, né? Mas esse time, tipo, o Haaland no Newcastle. Com aquele elenco lá, o Haaland ia ter mais gol do que ele tem hoje no City.
porque é um estilo de jogo que prioriza ele, entendeu? Um estilo de jogo que não que prioriza, que favorece ele. E é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Para vocês aí que são, não vou falar entendedores, mas que gostam de prestar atenção nesses detalhes aí, mesmo que pareça ser besta, né? Mas eu quero convidar a vocês a pensar, a vocês refletirem nesse tópico aí. Erling Haaland no City, com Guardiola, só funciona até certo ponto. O Guardiola é incapaz de extrair o 100% de Erling Haaland. Deixei aqui, ó, cravei. Bom, corte do vídeo aí, ó. Erling Haaland... Eita, até esqueci a palavra. Meu Deus do céu. Erling Haaland não. Pep Guardiola é incapaz de extrair o 100% de Erling Haaland. Deixo aí pra vocês esse exercício mental aí. Quero que vocês deixem nos comentários. Acredito que já está bom de vídeo por hoje, pelo amor de Deus. Acabei nem falando muito do jogo, porque a minha revolta aqui com Erling Haaland, com Pep Guardiola, está grande, está muito grande, porque eu não queria ver esse Real Madrid ganhar, pelo amor de Deus. Nossa, que raiva que eu tenho desse Real Madrid. Parabéns aí pro Vinícius Júnior, parabéns aí, fez um jogo muito bom, Vinícius Júnior. Apesar de eu não ser tão fã do jogador Vinícius Júnior, do estilo de jogo dele, mas eu reconheço que esse cara é embaçado quando ele tá bem, tá? Quando ele pega um técnico ali que dá aquela moral pra ele, o bichão fica louco. E parabéns aí pelo jogo. Claro, o Vinícius Júnior é o grande inscrito desse canal, vai assistir esse vídeo com certeza. Parabéns aí, belo jogo, decisivo demais, tá? Não vamos tirar os méritos do Real Madrid aqui, os méritos de Vinícius Júnior, que chamou a responsa sem Mbappé, que inclusive o Real Madrid joga bem melhor sem o Mbappé. Joga bem melhor, é outro time, é um time que funciona com outra maneira, outra rotação, mas tem pessoas que eu acho que não estão prontas para essa conversa, tá? Real Madrid sem Mbappé, Vinícius Júnior já tem 5 gols aí em 4 jogos de Champions League. Olha que coisa diferente, né? Olha que curiosidade interessante. 5 gols em 4 jogos sem o Mbappé. Nossa, Vinícius Júnior. Que legal, né? E assistência também. Tem assistência nesse meio aí, que eu acho que deve ter 1, 2 aí. Então, é isso, né? Mbappé é um jogador muito bom. Porém, esse Real Madrid dessa maneira aí, ó, com 2 carinhas na frente, porém eles abrem o jogo, é bem interessante. É o Real Madrid mais perigoso que tem, é esse. O Real Madrid jogando igual quando ganhou a última Champions com Vinícius e Rodrigo lá na frente. Nesse esquema tático aí, é o Real Madrid mais perigoso e é o Real Madrid que tem que abrir os olhos, hein? É o Real Madrid que tem que ficar interessante. Vou torcer para o Bayern de Munique passar o carro em cima do Real Madrid, ok? Mas vamos deixar isso para outro vídeo, para daqui 2 semanas, que vai ser o jogo, eu acho que é, né? Então, até uma próxima. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam dos 2 jogos, o que vocês acham do Manchester City ou do Real Madrid. Pep Guardiola, vacilão. Opa, calma. Pep Guardiola, pelo amor de Deus, pense em algum jeito de aproveitar esse atacante que você tem, ou troca. Traz do Harry Kane. Harry Kane, no fim dessa temporada, vai ter a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Você vende o Haaland por 200, fica com 140 ainda, traz Harry Kane. Harry Kane que vai com certeza ter mais uns 3 aninhos de auge aí. Ele tá com 32 anos. Até os 35 anos eu acho que o Harry Kane vai jogar em alto nível. Se o Harry Kane for um cara com uma rotina de cuidados físicos muito boas, eu acredito que ele pode chegar lá até os 37, 38 anos aí. Então mais 5, 6 anos de Harry Kane aí, tá? Mas como eu não sei se ele tem esse cuidado com o corpo, então eu vou chutar mais 3 aninhos de auge aí do Harry Kane. Aí, ó, ia ficar perfeito pro Guardiola. Um atacante lá que é técnico, que sabe fazer segundo atacante, sabe fazer 10, bate muito bem na bola, sabe passar, sabe armar jogo, sabe jogar fora da área. Haaland ia para um time de transição, ia todo mundo ficar feliz, certo? Deixe nos comentários o que vocês acham e até um próximo vídeo.